Reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil no final deste mês. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Depois do Lula ter recebido Maduro aqui no Brasil, com todas as pompas, sendo ele um ditador que apoia a violência, a perseguição, a prisão e outras práticas desumanas, além do Lula ele ter feito um papelão ao estar diante de Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e ele disfarçou da maneira mais ridícula possível para não ter que ir até ele e cumprimentá-lo, isso porque, obviamente, ele se coloca ao lado da Rússia e ele afirma que Vladimir Putin ele tem seus motivos para invadir a Ucrânia, amenizando, portanto, para a atuação russa violenta que expolia, que invade, que tenta roubar territórios. Agora nós temos a cereja do bolo para terminarmos o nosso semestre. É que no final desse mês e iniciozinho do outro, estará se reunindo no Brasil o Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é um movimento que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos a grande maioria, e sabe do que se trata. O Foro de São Paulo foi uma entidade criada no finalzinho da década de 1980 e início da década de 1990, em São Paulo, onde reuniram as representantes da esquerda latino-americana, onde essa entidade ela tem por base lutar contra o neoliberalismo na América Latina. Desde aquela época, as Farc, por exemplo, foi recebida como membro, sem nenhum problema. E agora vai ser recebido no Brasil. A reunião acontecerá em Brasília. Agora, vejam que situação grave o Brasil está se colocando no cenário internacional. Porque com esta reunião estará aqui o presidente de Cuba, estará aqui novamente o presidente da Venezuela, estará aqui o presidente da Nicarágua. Ora, o que nós podemos pensar acerca da Nicarágua? A Nicarágua é um partido, é um governo autoritário que tem perseguido, inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana de maneira direta, sem nenhum subterfúgio e sem nenhum disfarce. Persegue porque, para Ortega, simplesmente a Igreja Católica Romana é um entrave ao avanço do seu sistema totalitário, do seu sistema autoritário. E aí nós olhamos para esta situação e perguntamos, mas como assim? Este governo, que está sendo rechaçado pelo mundo inteiro, pelo menos o mundo verdadeiramente democrático, ou que luta verdadeiramente por uma democracia, está sendo condenado por essas nações e agora é recebido no Brasil, será recebido no Brasil para discutir interesses mútuos entre este governo e o governo do Brasil, com o governo da Venezuela, com o governo de Cuba. Vejam, a situação ela é tão surreal que o Papa Francisco, ele, como todo mundo sabe, ele passou pano para o Lula e para a Dilma. Ele diz que o Lula foi vítima de um esquema aqui no Brasil e que Lula sofreu um golpe, quando na verdade nós sabemos que o impeachment da presidente Lula seguiu todo o rito, seguiu todo o rito conforme a Constituição brasileira. Aliás, o único deslize grave que houve na Constituição foi o fato de terem garantido a ela o direito de concorrer às eleições. Quando isso não poderia acontecer, ela deveria ser afastada como punição por 8 anos. Para o direito de concorrer a eleições. Mas até nisso, se houve um deslize, foi em favor dela. Ela não foi vítima de um golpe. Ela, de fato,
foi acusada politicamente, claro, porque o impeachment é uma atuação política, ela não é uma atuação jurídica, é uma atuação política, ela foi, e dentro da Constituição ela sofreu então o afastamento, conforme nós muito bem sabemos ao longo da história recente. Agora, o mesmo Papa, ele condena Ortega por perseguir os líderes católicos romanos. E aí eu pergunto, e agora? Porque ele vai receber o Lula lá em Roma. Lula está indo para lá. Está indo para a França, depois vai para Roma, e porque vai ter o encontro com o Papa. O Lula juntamente com a sua esposa Janja. Aí a minha pergunta é, como que o Papa vai reagir a esta atuação, a esta atitude do Lula? Isso é uma boa pergunta. E eu vou ficar aqui de camarote, comendo pipoca, aguardando o desfecho de toda essa história. Agora, voltando à situação do Brasil, à situação da nossa nação, isto é muito grave. Porque o Brasil, ele não apenas abriga ditadores sanguinários, ditadores violentos, que impõem uma forma de governo pela força, não pela democracia. Mas o Brasil não apenas recebe esses líderes, mas também os apoia. E não somente isto, também trava acordos bilaterais para interesse mútuo destas nações e destes governos. Vivemos tempos bem difíceis no Brasil, sem dúvida nenhuma. Precisamos clamar para que o Senhor Deus, ele tenha misericórdia da nossa nação e dos rumos que o Brasil está tomando nas mãos de um governo que é vingativo, de um governo que é ressentido, de um governo cheio de ódio, cujo objetivo é aniquilar politicamente ou na reputação aqueles que no passado foram instrumento para a acusação e prisão do presidente Lula. Junto a isto, demonstrando o seu alinhamento com nações que agem pela força e pela violência. Tanto é que o presidente Lula foi capaz de dizer que quem afirma que não há democracia na Venezuela é simplesmente narrativa. Ou seja, o mal não é o governo venezuelano. O mal está inserido naqueles que, segundo a concepção do presidente Lula, usam de narrativas mentirosas para atacar aquele governo. Um absurdo. Mas é este o Brasil que estamos vivendo. É este o Brasil do PT que temos atualmente. Bem, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Você que não é membro do canal, por favor, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada. Aperte o sininho. Dê um like ou dislike. Comente aqui o que você acha dessa reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil. Faça comentários e vamos fazer com que este canal ele possa crescer um pouquinho mais para além do que ele tem apresentado até agora. E até a próxima.